Shalom, lekulam Israelitim, Shalom, לזרים של גלויים לב, שלום לך אשר משתתף, תעלה שלנו ביוטיוב e בפייסבוק גם. Shalom para todos os israelitas, Shalom para os estrangeiros de corações sinceros, Shalom para os remanescentes das 12 tribos de Israel espalhadas no meio das nações, e Shalom para você especialmente, para a sua família, um Boker Tov para você aqui do Brasil. E nós estamos mais uma vez empenhados em transmitir os mandamentos que saíram da boca do Eterno, chamado de Berit Olam, concerto eterno, que Ele fez com nossos pais e também conosco, semente, Zerá, Shel Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Jacob, Israel. Bom, hoje nós vamos continuar aqui o estudo da Torá. Vamos falar do item 82, quebrar a cerviz, que significa amansar, cortar a crina do primogênito de um jumento. Bom, mas antes eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, recomende o nosso vídeo a seus amigos, ajude-nos a chegar aos 1000 inscritos para que o nosso canal seja monetizado. E também compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, seus amigos. Quero agradecer também aos homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado a manter o nosso canal, a manter o trabalho social, o trabalho espiritual da comunidade israelita com os seus oferta, seus dízimos, suas doações. Que o Eterno abençoe a todos. Bom, então vamos para o item de número 82. Quebrar a cerviz, amansar, cortar a crina do primogênito de um jumento. Shemot 13:13. Shemot 13 e o 13. E cada barror, cada primogênito de um jumento, tu resgatarás com um cordeiro. E se tu não o resgatares, então tu lhe quebrarás o seu pescoço. E todo o barror macho, entre os teus filhos, tu deverás resgatar. Bom, no item de número 80, nós vimos o resgate do primogênito, tanto de homens como de animais. E vimos também do jumento, especificamente do jumento, que é o item da Torá que nós estamos analisando, né? E eu, como ancião, no meio do povo de Israel, estou dando o meu parecer. Então, cada barror de um jumento, tu resgatarás com um cordeiro, porque todo primogênito era do Eterno, é do Eterno, né? E se nascesse um jumento, então havia aí algumas considerações a ser feitas. Por exemplo, não podia entregar aquele primogênito do jumento já direto para o sacerdote, né, e consagrar ele ao Eterno. Primeiro, ele tinha que quebrar a cerviz dele. O que é quebrar a cerviz? Amansar, depois cortar a crina, tosquiar a crina dele. Por quê? Porque o jumento é um animal selvagem. Então, quando ele é domado, então o pescoço dele é duro. Quando você monta num jumento pela primeira vez, para amansar ele, ele vai indo pela estrada. Daqui a pouco, o primeiro mato que ele vê, ele entra para o mato. Ele não se deixa, mas quando você domina ele, se amansa ele, aí ele fica dócil. E por isso
que ele primeiro tinha que passar por esse processo. Ele ser domado, ele ser subjugado, né? Ou seja, quebrar a cerviz. Essa palavra quebrar a cerviz ou pescoço significa amansar, cortar a crina desse jumento, para que ele possa ser montado, né? Porque os jumentos, eles tinham uma função importante. Neles montavam os reis de Israel. Também executavam outros tipos de serviço, desde quando eles eram domados, né? Quando eram amansados. Bom, então o item da Torá, quebrar a cerviz, amansar, cortar a crina do primogênito de um jumento, isso do primogênito. Bom, e se tu não o resgatares, então tu lhe quebrarás o seu pescoço, e todo o barror macho entre os teus filhos, tu deverás resgatar. Bom, se a pessoa não resgatasse aquele jumento, ele tinha que cortar a crina, ele tinha que amansar aquele jumento, ele tinha que subjugar aquele jumento, para que posteriormente ele fosse usado no serviço do templo e da sociedade. Bom, agora nós vamos para a Torá oral. Torá oral, como disse Iob, né? E por que era Torá oral? Chamada de Torá Ha'al-Pé, Torá sobre a boca. O Eterno soprava nos ouvidos do homem, como disse Iob, Jó, Iob 23, 12. Nem tenho renegado os mandamentos dos seus lábios. Torá oral. Eu tenho apreciado as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. Então, Iob fala muitas vezes da Torá oral. E a Torá oral está em Iob, em Jó, e está em Bereshit, em Gênesis. Aí ela é confirmada no Monte Sinai, escrita através de Moshe. E ela vem passando por o tempo dos profetas, de Yahushua, e hoje a Torá está sendo ensinada no mundo inteiro. O Eterno está levantando homens valentes, valorosos, para ensinar a sua Torá. Bom, então vamos para o item de número 82, né? Quebrar a cerviz, amansar, cortar a crina do primogênito de um jumento. Iob 39, o 5, o 10 e o 9. Iob 39. Iob 39. O 5, o 10, o 5, 9 e o 10. Iob. Trinta e nove, o 5, depois o 9 e o 10. Quem colocou em liberdade o jumento selvagem? Ou quem desatou o jugo do asno feroz? Então, veja bem, que para colocar esse jumento, ele era selvagem, igual eu falei. Ele era um animal selvagem, ele precisava ser domesticado. Por isso que o Eterno não aceitava ele. A não ser que cortasse a crina dele, que amansasse ele, para ele ser usado no serviço do templo e no serviço da sociedade. Agora o 9. Estaria o boi selvagem disposto a te servir, ou atento se é o teu coxo de pastagem? Podes tu atar o jugo sobre o pescoço do boi selvagem, ou ele há de arar o vale após ti? Bom, então Iob fala de quebrar a cerviz, de amansar, cortar a crina desse primogênito de um jumento, para que ele possa ser usado no trabalho da sociedade, no trabalho do templo, né? É a ordem do Eterno. Por isso que antigamente as pessoas amansavam os cavalos, amansavam o jumento, os asnos. E agora nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua, Hamashia, homens valentes, homens justos, que guardaram a Torá. E
que serviram de exemplo para mim, para você e para todos nós. Esse item de número 82. Quebrar a cerviz, amansar, cortar a crina do primogênito de um jumento. Yohanan Moshe, Marcos 11, do 2 ao 7. Yohanan Moshe, Marcos. Yohanan Moshe, Marcos 11, do 2 ao 7. Do 2 ao 7. E disse-lhes: idem em vosso caminho à aldeia que está defronte de vós. Assim que nela entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual nunca homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o nosso rabi necessitou dele. Imediatamente ele o enviará. E eles puseram-se a caminho e encontraram um potro de jumento amarrado a um portão, num lugar onde 2 caminhos se encontravam, e eles o soltaram. E alguns dentre os que ali estavam lhes disseram: que fazei vós soltando o jumentinho? Então lhes disseram da forma como Yahushua lhes tinha ordenado, e os deixaram partir. E eles trouxeram a Yahushua e lançaram suas vestes sobre o jumentinho, e ele assentou-se sobre o mesmo. Bom, esse jumentinho estava ali amarrado. O texto aqui não diz se ele era já cortado a crina ou amansado, mas ele estava ali amarrado, né? Certamente eu acredito que já era amansado, mas nenhum homem tinha montado nele. E que tinha várias formas de você amansar o jumento selvagem, o jumentinho. Então Yahushua sentou-se, né, sobre ele, né, colocaram as vestes sobre o jumentinho, e Yahushua assentou-se sobre ele. E entrou na cidade, o povo, ele foi ungido como rei ali, diante do povo, né? E o povo dizia: Hoshiana, Hoshiana, Baruch Rabá, Beshem Adonai Yahweh, Baruch Malhut Shelaba Dawid. Hoshiana nas alturas. Bendito é o Malhut do nosso Abba Dawid, que vem em nome de Yahweh. Hoshiana nas alturas. Então ele entrou ali em Jerusalém, montado nesse jumentinho, que já tinha se cumprido sobre ele, certamente, ali esse item da Torá. Cortar a crina de um jumento, quebrar a cerviz, amansar, cortar a crina do primogênito de um jumento. Shalom, que galenai veabitar, niflaot me toraterra. Que o Eterno possa desvendar os nossos olhos, como disse David no Terrilim 119, versículo 18. Galenai veabitar, niflaot me toraterra. Desvenda meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua Torá.